Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje debate a comunicação na América Latina. E nós conversamos aqui em Brasília com o jornalista Ivan Godoy, que é especializado também em relações internacionais e deu a sua opinião sobre esse processo que nós estamos discutindo aqui no programa. Vamos ouvi-lo. Esta regulamentação que está existindo na América Latina, ela não está se dando em condições normais. Na verdade, trata-se de uma regulamentação que se dá no meio de um confronto político entre os governos bolivarianos e também o governo da Argentina com a grande imprensa. O que acontece, na minha opinião, é um acirramento das tensões entre esses governos de esquerda e a grande imprensa, devido ao papel que a grande imprensa tem tomado nesses países. O que acontece é que, com a desmoralização da classe política nos países bolivarianos, o que provocou exatamente a vitória de figuras que não vêm do meio político tradicional, como Hugo Chávez, como o Evo Morales, como o próprio presidente Correa do Equador, isto tem provocado uma falta também na oposição de uma liderança de partidos políticos. Então vemos, tanto no governo quanto na oposição, os políticos tradicionais estão bastante alijados. E a imprensa, a grande imprensa, tomou então uma função, de certa maneira, de oposição. Ela substitui esses partidos tradicionais. Então, ao mesmo tempo, isto provoca uma reação dos governos e vemos uma regulamentação que se dá em meio a esse confronto, o que, portanto, propicia também, evidentemente, arbitrariedades por parte dos governos. Mas, no meio de um confronto com essa imprensa que se tornou oposição, que não é uma imprensa que apenas noticia os fatos, mas procura estimular uma atitude de oposição ao governo. Bom, ele acabou de falar sobre a América Latina, aquilo que você disse em relação aos Estados Unidos. A imprensa, no caso dos Estados Unidos, a televisão, assumindo o papel de partido de oposição. Mas eu queria voltar à pergunta que eu te fiz no bloco anterior, Vinícius, sobre o autoritarismo. Quer dizer, a mídia tradicional, não só no Brasil, mas na América Latina, chama esses processos que estão no parlamento do Uruguai, no parlamento da Argentina, ou passaram pelo parlamento da Argentina, de autoritários. E você escreveu sobre isso, eu gostaria que você considerasse essa posição da grande mídia. Pois é interessante, porque o debate sobre a democracia é um debate extremamente complexo, né? A democracia hoje é uma palavra que está no centro da própria batalha das ideias, né? O significado de democracia faz parte da disputa política, porque não há nenhum grupo político que não se declare democrático, né? Vide os nomes dos partidos políticos no Brasil. Então, a questão da democracia é uma questão muito complexa. Agora, se você adota como critério, por exemplo, né, os critérios utilizados por alguém como Norberto Bobbio, que é uma referência, né, na ciência política, né? Então, para classificar os regimes de autoritário ou não, você vai ver lá que será autoritário se, né, você não tiver o parlamento funcionando, se você não tiver eleições periódicas feitas normalmente com a fiscalização, inclusive de organismos internacionais, se você tiver um partido único, né, se você tiver um presidente vitalício. Nenhum desses critérios se aplica aos países onde essas mudanças estão acontecendo, né? A tentativa dessas mudanças, por exemplo, o caso da Argentina, está sendo feita, a mudança na Argentina está sendo feita através de um projeto de lei apresentado primeiro amplamente discutido na Argentina. Eu posso dar um testemunho, porque eu estive na Argentina no ano passado, e havia discussões sobre isso nos mais diferentes lugares, né? Então houve uma ampla discussão, isso foi com assessoria inclusive de jornalistas, professores. A universidade participou participou ativamente, definiu-se um projeto, esse projeto foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. Então, como você pode chamar um projeto desse ou um governo que vai adotar as medidas aprovadas dessa forma de autoritário?
entende? Então, na verdade, a denominação de autoritário, ela passa a ser mais parte da disputa política do que a nomeação do processo, né? Porque, na verdade, o processo é um processo normal dentro do Estado de Direito. Ele não pode ser nomeado de autoritário. Creomar e João, o Vinícius falou do caso argentino, que é o mais recente, é o nosso vizinho, né? Temos uma proximidade maior, não só geográfica, mas política, etc. O que vocês julgam de importante? O que ele pode modificar na Argentina nas relações entre Estado, sociedade e meios de comunicação? João, você que está... Bom, primeiro eu preciso dizer o seguinte, o projeto argentino é exemplar no que se refere à defesa de direitos democráticos e defesa da liberdade de expressão. Se você pegar, inclusive, as referências internacionais, você pega a avaliação de relatores, inclusive com um viés bastante liberal, como relatoria de liberdade de expressão da OEA, ou relatoria de liberdade de expressão da ONU, e você não encontra no projeto argentino nenhum ponto contestável sobre esse ponto de vista. Isso precisa ser dito porque os meios de comunicação que têm coberto essa história têm coberto de uma maneira simplificada, sem tratar, aparentemente, os repórteres nem leram o projeto, porque seguem dizendo várias bobagens sobre o tema, e nos parece importante dizer isso, quer dizer, um projeto de referência. Eu acho que ele vai ser, inclusive, um teste para ver o quanto uma nova regulamentação pode ajudar a reestruturar um sistema de mídia. Porque nós também temos que dizer, a gente está falando dessas relações imbricadas de mídia e poder, de processos e de modelos que foram construídos durante décadas, e é muito difícil você mudar isso da noite para o dia com a força de uma lei. O que você acha de mais significativo, assim, para exemplificar para o telespectador, que muda na Argentina com essa nova lei? Olha, na Argentina, para vocês terem uma ideia, nem entidades que não fossem comerciais não tinham direito a ter concessão. A lei era da época da ditadura militar brava. Só empresas comerciais? Só empresas comerciais. Então, é um caso muito pior, inclusive, do que no Brasil, em relação a como era a regulamentação, né? Já estamos falando de um processo da lei aprovada. A lei agora, por exemplo, garante mínimo de 30% das frequências para entidades privadas sem fins de lucro, né? E ela depois divide esses outros 60%, ela não divide esses outros 60% em detalhes. Essa também é, inclusive, uma leitura errada que estava sendo feita do projeto. Então, ele dá espaço para que um sistema público não estatal se efetive. Me parece da mais absoluta, bastante fundamental. Outra, ele trata da questão da propriedade cruzada entre os meios, que é algo que fazem os Estados Unidos, faz o Reino Unido, faz a França, mas na hora que os países latino-americanos se propõem a fazer, isso é colocado como um atentado à liberdade de expressão. São autoritários. Né? São, na verdade, limites, como o Vinícius falou no bloco anterior, primeiro nós estamos falando de um setor econômico poderoso, que movimenta receitas de bilhões de dólares. Então, esse, até sendo tratado única e exclusivamente como um setor econômico, já é importante ter uma regulamentação, como a gente tem no Brasil no caso do chocolate, de outras questões. Mas, em segundo lugar, nós estamos falando de um setor chave para a democracia. Portanto, a questão da limitação de propriedade ela é chave para manter um discurso democrático e a circulação de ideias e valores plurais e diversos. E acho que nisso há um acerto muito grande no projeto da gente. Quer dizer, na verdade, novos atores poderão entrar no espectro. Novos atores poderão entrar no espectro. Os atores atuais terão... Porque ele limita não ficou claro, acho que isso. Tá limita em 30%, em 33%. Ele garante pelo menos 33% das frequências para, ou, enfim, dos espaços, então, nos rádio e televisões, que são concessões públicas, pelo menos 33% deles em cada localidade tem que ser para entidades privadas sem fins de lucro. E os outros... E os outros 60 podem ser para as comerciais ou para as públicas estatais. Quer dizer, não é limitado a 33 para as comerciais, como a mídia andou divulgando. Não é. O projeto não faz isso. Então, me parece que, na verdade, o grande acerto isso eu estou falando de alguns elementos. O projeto é um projeto longo, bastante detalhado, trata inclusive, da questão das transmissões esportivas, que tinham problemas lá, inclusive, por serem... os direitos eram detidos por emissoras apenas no cabo, então se limitava o acesso a essas transmissões. Trata do conjunto da complexidade do setor de comunicação com dois focos, quer dizer, democracia e a liberdade de expressão para o conjunto dos cidadãos e cidadãs. Porque muitas vezes, Lalo, isso é um discurso também meio delicado, que as emissoras reivindicam a liberdade de expressão como uma liberdade, como se fosse um direito simplesmente delas. A liberdade de expressão é um direito do conjunto dos cidadãos e cidadãs. Toda vez que essa liberdade de expressão ela é limitada, inclusive pela grande força do setor privado, o Estado precisa atuar, no sentido de garantir que essa liberdade possa ser exercida pelo conjunto da cidadania. O Creomar queria ouvir também sobre a Argentina. Na verdade,
Tenho que concordar com os colegas aqui presentes, e é muito claro no caso argentino uma tendência que se teve no tempo de que determinados grupos da mídia faziam uma leitura partidarizada do que era o espectro político e muito pouco propositiva. A mídia, e esse é um dilema claro, eu acredito, quando a gente fala de mídia e imprensa. A mídia, de certa forma, constrói um escudo de que ela é intérprete, o árbitro das grandes questões sociais, e ela se protege atrás disso. Só que, de outro lado, você tem claramente que é um empreendimento econômico. E aí a gente volta em algo muito importante que foi falado agora, que é o detentor desse direito econômico dizendo que, não, eu estou aqui em defesa da liberdade de expressão, sendo que essa liberdade de expressão é monopólio meu. E aí as pessoas, e eu gostaria de voltar ao Norberto Bobbio aqui, se me permitem, e dizer, se a pessoa não sabe o que é a regra, não há democracia. Se a pessoa não tem direito e acesso à informação, não há democracia. Né? Nós podemos nos reportar a tentativa de golpe contra Hugo Chávez, e aí, guardado qualquer tipo de avaliação, se o Chávez é autoritário, democrático ou não, houve uma tentativa de golpe contra ele. E as principais redes de TV do país passaram, durante toda aquela crise, passaram simplesmente capítulos de novela, um atrás do outro. Isso quer dizer, se você morasse perto do Palácio Miraflores e sua casa estivesse isolada acusticamente, com uma cortina, vamos brincar de mito da caverna, e você visse só TV, você estaria vendo novela, acreditando que o mundo é perfeito, e do lado de fora as pessoas estão quase derrubando o palácio. Então, o que acontece? Esse escudo do poder econômico serve em alguma medida para que eu manipule a democracia. E aí não é democracia, é o que eu quero. Voltemos ao exemplo de Berlusconi aqui, né? Que muito claramente manipula o que é a regra, manipula o que é a informação e se perpetua no poder. Eu queria, falamos de Argentina, eu queria juntar a esse caso da Argentina recente algo que a mídia também está misturando, que é a ação do governo de facto, né? Como dizem os jornalões, ou os golpistas de Honduras que avançaram fisicamente sobre uma emissora de rádio e um canal de televisão, destruindo os equipamentos, e a mídia meio que mistura isso com todo o processo, com esse processo que nós estamos discutindo aqui de democratização na América Latina. No caso de Honduras, você tem que separar, né? Vamos por assim dizer, Honduras é a maior salada mista da América Latina atualmente. Você tem uma série de fatores que tira de cada um dos lados o que é o certo e o que é errado, né? Você tem a questão do que é a lei existe, e do outro lado você vai ter a força popular dizendo, tá, a lei existe, mas ela não é legítima, e aí? O que nós fazemos? E é um dilema democrático, né? Os grandes autores e teóricos da democracia vão dizer, você resolve os dilemas democráticos a partir do consenso. Mas um problema do dia a dia é, e quando não há consenso, o que se faz? O governo que assumiu o poder a partir da saída do Zelaya disse, não, nós só queremos fazer as eleições e tudo transcorrerá na normalidade. O problema é que a partir do momento que essa normalidade teórica foi ameaçada pelo que é o questionamento de fato da ordem, você gerou um novo problema. O problema é, eu vou e faço repressão. Isso me descaracteriza se eu quero manter a ordem. Então, mas eu queria voltar à questão da comunicação e lembrar, depois do que o João e o Vinícius falaram, que no caso que nós estamos tratando, Argentina, Equador, os processos democráticos estão em funcionamento. Sim. O que não ocorre em Honduras. Eu acho que essa é uma diferença que deveria ficar clara. Claro, né? claro. Não ocorre em Honduras, e não ocorre, e é gravíssimo o que está acontecendo em Honduras. Por isso que a gente tem que separar esses casos para não jogar tudo no mesmo saco. Você pode falar assim, olha, mas o conceito não essas mudanças não vieram num contexto dos meios de comunicação se tornarem oposição aos governos, não é isso que aconteceu em Honduras? De certa forma, sim, só que em Honduras o que aconteceu foi, atropelou-se completamente o processo democrático, quer dizer, o contexto em que isso vai acontecer vai ser sempre esse, é sempre um contexto de conflito. Mudanças não ocorrem num contexto de normalidade, né? Quer dizer, o contexto de conflito gera essas transformações. O que a gente tem que observar é quais são essas transformações. Que vai haver que há conflitos, e há conflitos entre mídia e governos no mundo inteiro. Agora, nós temos que olhar o seguinte, qual foi a opção? O governo fechou, jogou, ali é estado de sítio e a barbárie ocorrendo em Honduras, né, fechados os meios de comunicação, muito diferente, inclusive, do que aconteceu na Venezuela. Nós precisamos salientar isso. Na Venezuela, houve um processo, por exemplo, se a gente pegar a RCTV,
houve um processo de esperar. A RCTV foi uma das articuladoras do golpe contra o Chaves. Esse é que o Creomar estava respondendo. Além de omitir as informações, eles estavam, na verdade, articulando o golpe. Há um documentário belíssimo, chama A Revolução Não Será Televisionada, que recomendo aos telespectadores que possam assistir. A própria TV Câmara, eu acho que já teve a oportunidade de transmitir. E, na verdade, o que aconteceu ali foi eles esperaram o tempo da concessão da RCTV vencer, fizeram todo o processo administrativo e que gerou a não renovação da concessão. Não renovação que é fato, não diria super comum, mas que já aconteceu mais de 100 vezes, por exemplo, nos Estados Unidos. Quer dizer, concessões públicas têm prazo, precisam ser avaliadas ao final daquele período se elas estão cumprindo, de fato, o interesse público. Na Venezuela, o que aconteceu no caso da RCTV foi isso. Aí a gente pode até discutir depois por que isso não aconteceu com outras emissoras que tinham condições similares. Eu acho que a gente não estou querendo simplificar a situação, mas houve um processo de normalidade democrática naquele caso da RCTV na Venezuela, completamente diferente do que está acontecendo agora em Honduras. Muito bem, mais um intervalinho. Depois nós voltamos aí para discutir um pouco como essas questões latino-americanas podem repercutir no Brasil, já que nós estamos aí às vésperas da Conferência Nacional de Comunicação. Nós voltamos já.